Meu nome é Fábio Panoni, eu sou um consultor técnico, um dos consultores técnicos da Gerdau. Eu sou bacharel em Química por formação, aqui da USP, fiz um mestrado e um doutorado em Engenharia Metalúrgica. E trabalho no setor siderúrgico há mais de 3 décadas, não é? Eu fui operação, fui desenvolvimento de produto, fui pesquisa, fui marketing e fui atendimento técnico. Então eu passei por toda a sequência de eventos de uma siderúrgica. Nós vamos falar um pouquinho de aços, passado, presente e futuro, dar uma ideia de que material é esse, do que a gente pode fazer com isso e para onde a gente vai. Abundante, porque minério de ferro é abundante, porque a crosta terrestre, basicamente, o ferro é um dos elementos químicos mais comuns. Então, tem muito minério para ser trabalhado. Reciclável é um material completamente reciclável. Para aquelas usinas que partem de fornos elétricos, o material retorna indefinidamente, sem perda de propriedades. Produção simples, não é algo que nos dê alguma dor de cabeça ainda, isso é muito bem conhecido e há muito tempo. Experiência prévia de uso é fundamental, é por isso que eu consigo construir um trem, um automóvel, uma caldeira, e sei o comportamento deles, não é? E propriedades fascinantes, desenhadas ao nosso interesse. Vamos lá. Eu tenho aqui um conjunto de possibilidades, mas são tantas outras, até nas nossas cadeirinhas. A nossa vida está muito relacionada a esse material de algum modo. Tá? Como eu disse, a crosta onde nós vivemos é muito rica em minério de ferro, em ferro, não é? É o quarto elemento químico mais comum. E isso é interessante. Nós não temos noção da escala. Nós não pensamos nisso nunca. O mundo produz por ano qualquer coisa como 1,8 bilhão de toneladas de aço. É muito aço. O Brasil tem se mantido ao longo dos últimos 20 anos como o 7º maior produtor mundial. Nós produzimos mais aço que a França. Nós, eventualmente, produzimos mais aço que a Alemanha, mais que a Inglaterra. É interessante saber disso. Nós não sabemos disso, normalmente. E algumas dessas usinas são das maiores produtoras mundiais. São todas empresas brasileiras. A segunda agora não é mais brasileira, não é? Mas nós estamos dentre os maiores produtores. Bom, interessante. O que é aço? Todo mundo tem a experiência de mesclar açúcar em água. Pois é a mesma coisa que nós temos lá, é uma solução. Só que é uma solução sólida, de carbono dissolvido em ferro. Muito interessante e muito simples, não é? O conceito é o mesmo, tá certo? Quando eu coloco o açúcar na água, ele desaparece aos meus olhos não preparados. Quando eu deixo que o carbono fique lá dentro na quantidade que me interessa, ele também não aparece naquela superfície metálica, de brilho metálico, mas ela está lá incorporada. Essa história é antiga. Os hititas, em qualquer coisa como 1600 a.C., já produziam aço. A história é antiga e se conhece muito bem como se faz por conta disso, da história. Basicamente, o que eles utilizavam era carvão vegetal, ar e minério de ferro. Basicamente, uma churrasqueira em que eu coloco junto o minério de ferro. E tenho lá embaixo, no fundo da churrasqueira, aço líquido, e era assim que era feito. E era assim que era feito no século XVII na França. Do mesmo modo, eu utilizava a força da água, movendo um sisteminha engenhoso. Eu tenho um fole que sopra ar num alto forno, e lá em cima alguém coloca carvão vegetal, coloca minério de ferro, e aqui embaixo alguém já recolhe o aço. Foi assim no Brasil. O Brasil teve os primeiros altos fornos das Américas. As armas da Guerra do Paraguai foram feitas aqui, em Iperó, pertinho de Sorocaba, aqui do lado.
E isso está nessa condição. Todo o parque é um parque tombado que pertence à Floresta Nacional de Ipanema. Era a Real Fábrica de Ferro de São João de Ipanema. Não só os equipamentos utilizados na Guerra do Paraguai, mas enxadas, facões, tudo que se utilizava no país, em termos de aço, vinha daí, nesse período. Eu não vou falar sobre uma grande siderúrgica integrada, nem uma pequena siderúrgica integrada. Essas informações vão correr ao longo da nossa conversa, que, por um ou outro instante, nós vamos passar por algumas figurinhas um pouco diferentes. O que eu quero lhes dizer é o seguinte: a grande diversidade de microestruturas observadas é devida à composição química e como eu deformo esse material ao longo do seu processamento. A taxa com que eu resfrio esse aço também acaba mexendo na minha microestrutura. Veja só, quantas diferentes microestruturas eu tenho aqui, 9, obtidas a partir do mesmo aço, trabalhados com condições diferentes. Esse trabalho em condições diferentes me leva a propriedades tão diferentes que eu poderia utilizar esse material, por exemplo, como um casco de navio, poderia utilizar como uma enxada, quase isso. É claro que não é exatamente isso que eu falo, mas muito aproximadamente é isso. Ou uma longarina de um caminhão. Basta que eu controle a composição química, entenda com que velocidade eu estou deformando durante o processo de laminação o meu material e depois do processo de laminação com que velocidade eu resfrio. É relativamente simples. Existe qualquer coisa como 3.500 tipos de aço que nós já criamos, não é? O ser humano criou. E destes, 80% foram criados nos últimos 30 anos. Cada aço atende a uma certa aplicação específica ou uma família de aplicações. Bom, só para que a gente entenda a escala do que nós estamos falando, eu falei em composição química como um dos fatores determinantes na obtenção de um material para uma propriedade específica. É aqui que se acerta a composição química. Aquele reator que está deitado de frente para o operador é chamado conversor. Ele faz uma etapa, dentro dele acontece uma etapa fundamental de purificação de um material impuro, vamos falar assim. Em cada vez que esse conversor trabalha, e são vários, ele purifica qualquer coisa como 270 toneladas de aço. E esse material é laminado, e aqui eu deformo com a taxa de deformação que me interessa, e eu resfrio logo em seguida com controle desse resfriamento. E disso eu consigo obter A, B, C, D, muitos desses aços que nós acabamos de falar. Aço em construção. Quais são algumas das principais características? Estruturas de aço são leves. Elas conseguem cumprir a mesma função de uma estrutura de concreto com muito menos massa. Ela vence vãos grandes, maiores. Existe a possibilidade do que os arquitetos chamam de transparência. Nós vamos ver alguns exemplos disso. É uma construção muito econômica porque eu não tiro caçamba de entulho da minha obra. Os cortes são milimétricos, feitos em fabricantes, a montagem é industrial, o fechamento é industrial. Portanto, rapidez é algo que tem tudo a ver com construção metálica e não exige o canteiro. Bom, essa é a primeira grande estrutura feita em aço no mundo. Ela foi feita na Escócia. Benjamin Baker, o engenheiro, o calculista desta ponte, Firth of Forth, ela foi construída entre 1822 e 1890, ela liga Edimburgo a Fife. É uma ponte ferroviária, lá está o trem. E observem o conceito, essas 3 pessoas sentadinhas aqui, nessa foto, mostram o conceito de como o equilíbrio foi obtido nessa ponte. O da direita é o engenheiro, o do meio é um japonês que foi estudar engenharia na Inglaterra e por lá ficou e acabou ajudando o Sir Benjamin Baker a calcular isso tudo, essa maravilha. Essa ponte tem qualquer coisa como 2.800 metros.
E está indo muito bem, obrigado, e ela é uma ponte ferroviária hoje. O conceito de equilíbrio, o conceito de manutenção dessa ponte em pé, está descrito ali. Muito simples. Fantástico. A ligação da arte com a realidade industrial pesada. Bom, existem algumas características, eu vou falar de algumas características que são importantes em construção metálica. Nesse caso, isso é uma universidade aqui em São Paulo. E o dono da universidade, ele oferece o vestibular no dia primeira semana de outubro, e ele tem que estar com o edifício, o número de salas de aula prontas em 1º de março do ano que vem, do ano seguinte. Não tem outro jeito de conseguir essas salas de aula senão desse modo. Veja só, esses 60 mil metros quadrados foram construídos em poucos meses, os alunos estão aí dentro e as obras continuavam. Olha a grua lá, olha os perfis lá, os pilares lá em cima. E os alunos nem sabiam que a obra continuava. Então, isso é uma característica, rapidez. Plasticidade. Qualquer coisa como 70% dos edifícios de múltiplos andares feitos na Inglaterra hoje são estruturados em aço. Nos Estados Unidos é como 50%. No Brasil, para edifícios de múltiplos pavimentos, é coisa como de 0,5%. É assim que é. Mas a plasticidade do aço é incrível. Eu consigo gerar estruturas interessantes. Observem só, essas pernas de apoio são de madeira tratada. Isso é um instituto cultural que fica em Atibaia, aqui no interior de São Paulo. Eu tenho concreto nos pilares, esses braços de apoio são de madeira e a estrutura metálica sobre ela. Bom, e às vezes eu tenho uma situação que não há outra forma de construir que não em aço. Isso aqui é Rio de Janeiro, é o Morro, o Complexo do Alemão. Essas são residências populares que foram construídas, os edifícios já estão prontos, de fato. Qual foi o fator limitante? Principalmente restrição do canteiro. Eu tenho uma topografia muito ingrata e eu não consigo construir de outra forma que não dessa forma. E eu tenho rapidez, também restrições de canteiro, em obras como essa que está sendo erguida aqui no centro de São Paulo. Um terreno também ingrato e que não existe outra forma de construção senão essa que está aí. Essa obra, basicamente, são 4 grandes pilares de concreto. Então, existe uma série de equipamentos que passam dentro desses pilares de concreto. E toda essa estrutura vai ser suspensa a partir de gruas que vão ser colocadas no topo dessas estruturas de concreto. Muito interessante, porque não há canteiro. É um edifício de uso misto, basicamente é um hotel e também um shopping que vai ser colocado ali muito próximo da Praça da República, Praça da República. Tá? É incrível como isso funciona, como isso vai ser suspenso. Eu quero vencer grandes vãos, observem essa treliça. Isso aqui é o seguinte, é a fábrica de chocolates da Nestlé em Caçapava. O sujeito pode fazer uma visita uma visita à fábrica, subindo por essa torre e andando dentro da fábrica, pendurado numa treliça enorme, e linda, e plástica, como essa. Bom, para onde nós vamos, né? A indústria siderúrgica deseja o quê? Sustentabilidade é algo que não é assunto do dia, é assunto da nossa vida daqui para frente. Não é? Nós consumimos mais do que um planeta. O nosso planeta não nos suporta mais. Não é? Bom, maior resistência mecânica. A ideia é produzirmos aços de cada vez maior resistência mecânica para que possamos utilizar menos aço numa dada construção. Menos aço de maior resistência mecânica, portanto, poupando os insumos naturais que nós utilizamos. E numa siderúrgica integrada, por exemplo, carvão vegetal, carvão mineral, minério de ferro, ou a própria sucata numa mini-mill. Então, esse é o caminho, e isso tem acontecido, tem acompanhado bem de perto isso no mundo.
Maior resistência à corrosão. Corrosão é algo que pode ser perfeitamente controlado. Todos os materiais de engenharia sofrem patologias. O cimento sofre, o concreto sofre, aço sofre, alumínio sofre, degeneração, né? Degradação ao longo do tempo. Mas é uma preocupação e hoje existem aços que são resistentes à corrosão. A tendência é que esses aços hoje existentes são aços que atendem a certos grupos de possibilidades ambientais, vamos falar assim. A ideia é criar mais aços ainda mais resistentes em ambientes mais específicos. A ideia é poupar aço. Maior resistência às altas temperaturas, porque um dos problemas de aço é que ele perde a resistência e rigidez com o acréscimo de temperatura. Mas já existem aços que trabalham nesse sentido, de modo a tornar as edificações mais seguras e poupar o material que é utilizado na proteção térmica das estruturas. E, finalmente, maior resistência a agentes químicos específicos. Tudo isso tem evoluído muito rapidamente. Quando eu penso num oleoduto, quando eu penso num gasoduto, quando eu penso no pré-sal, por exemplo, não é? Isso me leva a desenvolver aços que sejam mais resistentes a ambientes muito agressivos e muito específicos, que contenham uma elevada acidez, gases ácidos, vamos falar assim. Então, são condições muito específicas. Era isso, eu agradeço a oportunidade. Eu falei um pouquinho de muita coisa.